Corinne, apesar de criada na igreja, logo na sua juventude se afastou dela. Seu marido, Steve, de família protestante, nunca sequer pisou em uma igreja católica e o filho do casal, Ryan, já havia 12 anos e ainda não tinha sido batizado. Até que, em 2023, no funeral de seu tio, realizado na paróquia local, Corinne sente algo que não sentia há muito tempo. Ela estava em casa. Ela se sentia em casa. Então, sem muitos alardes exteriores, mas com uma certeza interior inabalável, ela sabia que era hora de retornar. Porém, não podia mais retornar sozinha. Tinha que retornar com seu marido e com seu filho. Então, a família Burns começa uma jornada espiritual, uma jornada catequética, que culmina neste sábado de aleluia, com o batizado, primeira comunhão e a crisma de Steve e de Ryan. A história da família Burns, porém, não é algo único no mundo, não é uma jornada, não é algo que só aconteceu com essa pequena família de Avon Lake, em Ohio, nos Estados Unidos, mas é um fenômeno global. Milhares e milhares de pessoas foram batizadas desde o último sábado de aleluia. De fato, é uma renovação católica silenciosa que vem chamando, que vem convertendo milhares de jovens e adultos de volta à fé de Pedro e de São Paulo. Bom, não é nenhuma novidade que depois da Reforma Protestante, depois da Revolução Francesa, a Inglaterra e a França se tornaram países ateus. Caíram num secularismo, num agnosticismo atroz, que combinados com as crises recentes de baixa fertilidade e de imigração em massa, tem feito que eles percam até a identidade nacional, o ser inglês e o ser francês. Bom, histórias como a de São Tomás Moro, que chegou até o cargo de chanceler da Inglaterra, fez parte da corte do Henrique VIII e por ele foi martirizado porque não queria renegar a fé romana para abraçar a fé anglicana, e também das 16 feirinhas de Compiègne, perdão se eu errei a pronúncia, que inocentes, eram completamente inocentes, não tinha nada contra elas, foram degoladas. E que no caminho para a guilhotina, subindo no cadafalso, entoavam hinos de louvor e glória a Deus. Bom, desde esses episódios, essas histórias, esses países cada vez têm se afundado mais. Porém, talvez lugar onde menos esperávamos, desses dois países, onde reina um ódio pela Igreja Católica, um verdadeiro ódio, uma verdadeira aversão pela Igreja Católica, desses dois países, talvez onde menos se esperava, nós temos números incríveis. Todos os números que eu lerei aqui nesse vídeo, eles referem, sobretudo, à Vigília Pascal de 2025, dessa última Páscoa que acabamos de celebrar. No Reino Unido, de entre 2018 e 2024, a frequência mensal de jovens de 18 a 24 anos quadruplicou. Ou seja, esses jovens dessa faixa etária, que antes era apenas 4% deles iam na missa, hoje já chega a 16%. Isso num span de 6 anos. Se considerarmos dados demográficos separando entre homens e mulheres, os homens chegam a 21%. Ou seja, se conversar com 5, pelo menos um vai. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é muita coisa. E também um fenômeno nessa faixa etária é de que 41% deles se declaram católicos versus 20% que se declaram anglicanos. E somente nessa vigília pascal, repito, o número de batizados em Londres foi quase de 1.000 adultos e jovens, né? Justamente dessa faixa etária para cima. 500 na Arquidiocese de Westminster, 450 na Arquidiocese de Salford. Na França, houveram mais de 10.000 batismos de adultos e mais de 7.000 de adolescentes entre 11 e 18 anos. Olha que impressionante. Na Arquidiocese de Paris, foram 672 catecúmenos. Muito maior do que 515 de 2024. E entre eles, né, estima-se que 10 a 20% seja de origem muçulmana, o que é um outro dado alarmante por si só, né, dada a dificuldade que é para um muçulmano conseguir se converter para o cristianismo, como é o caso de Nicholas, uma dessas histórias de conversão do Islã para o cristianismo, que em 2008 Nicholas se converteu primeiro ao Islã, ele é um francês natural,
e que logo após foi para a Indonésia. Na Indonésia ele se casou, teve 2 filhos, e então, em uma viagem para a França, ele retoma a fé católica, a partir de uma experiência mística na Basílica de Sacré-Cœur, enquanto rezava ao lado de uma imagem de Santa Teresinha. Então, como eu disse, deixou a esposa, deixou os 2 filhos e abraçou a Cristo. Olha que martírio qual esse homem passou para poder se tornar católico. Ou seja, né, se diziam que a igreja estava acabando, estava diminuindo, estava indo embora, a gente consegue comprovar por histórias como essa, números como esse, que na verdade nunca estivemos tão fortes. Na Áustria, apesar de número geral ser um pouco menor, 240 adultos, isso representa 85% a mais do que o ano passado, do que em 2024. E destes 240, estima-se que 1/3 seja adolescente, seja de jovens abaixo dos 20 anos. Impressionante, né? Na Bélgica, o número chega a 536 batizados em 2025, 50% a mais do que em 2024, que registrou 362. E, em relação a 10 anos atrás, 2025, esse número triplicou, um aumento extraordinário de adultos, né, batizados a cada ano. E, bom, não só na Europa há estes números, mas todo mundo. Retomando ali as histórias de conversões muçulmanas na Malásia, um país que é tradicionalmente muçulmano, mais de 2.000 adultos foram batizados. Um livro que eu recomendo muito a leitura para todos, que é O Preço a se Pagar por Me Tornar Cristão, de Joseph Fadel. Fadel, o nome de batismo, o nome original dele era Muhammad, e ele era de família nobre iraquiana. Ele conta que a sua família vem diretamente do profeta Muhammad e que ele, descobrindo a fé cristã, né, a Bíblia, através da experiência que ele passou no exército, ele começa a aprofundar nesses mistérios, até que a família descobre. E quando descobre, eles prendem numa penitenciária, torturam ele dias e dias a fio. E no final, não tendo renegado a sua fé, eles dirigem com Fadel até o deserto e mandam ele descer do carro. Quando ele desce do carro, ele escuta uma voz feminina, que ele atribui a Nossa Senhora, dizendo para que corra. Então ele começa a correr e escuta um barulho, uma explosão. E aí dessa explosão sente aquela ardência na carne e cai desmaiado no chão. Sua família então vai embora, deixa ele lá baleado no chão e ele acorda e ainda de alguma maneira consegue escapar daquela situação, daquele deserto. Migra para a França, busca asilo na França, consegue, claro. E mesmo assim, depois que ele publica a sua história, se faz conhecido, sofre diversos atentados contra a sua vida, o que faz com que ele tenha guarda armada protegendo ele. Então, bom, a dificuldade que um único muçulmano, enfrenta para se converter. E há números, assim, um pouco mais difícil saber, por exemplo, do Irã, porque lá é crime um muçulmano se converter ao cristianismo. Então, os números são um pouco ali obscuros, né? Mas estima-se que uma boa porcentagem da comunidade cristã iraniana seja feita por ex-muçulmanos. Na Coreia do Sul, em 2023, houveram, ao longo do ano, 51.307 batizados, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. E desses 51 mil, 67,5% foram de adultos, 25% de crianças e 7,7% em situação terminal, ou seja, pessoas que estavam próximos da morte, mas quiseram morrer como católicos, abraçaram a fé nos últimos momentos. Como São Dimas, o bom ladrão, que, ao lado de Cristo na cruz, decide abraçá-lo e roga para que ainda naquele dia estivesse com ele no céu. No Camboja, um país com a população de 97% sendo budistas, há uma pequena comunidadezinha ali na capital, e esta comunidadezinha recebeu 127 jovens e adultos nessa última vigília pascal. O bispo da capital, Henrique Figueiredo, relata que muitos não cristãos eles chegam ali um pouco por curiosidade e muitos por uma busca sincera e concreta dessa fé que não muda, essa fé que há 2.000 anos guarda seus preceitos, guarda suas tradições, guarda os seus dogmas e hoje, de fato, é um porto seguro para aqueles que navegam nesses mares turbulentos da modernidade
e já se sentem cansados. E aqui conta-se duas histórias, a de Yan Samnang, de 20 anos, e a de Promei, de 24 anos, ambas tocadas pelo testemunho de cristãos, e que a partir desses amigos, elas decidem se converter. E olha que chamado isso não é para que vivamos uma vida virtuosa em Cristo, porque somente de vivermos, somente de trabalharmos, somente de sairmos para comer uma pizza, somente de vivermos o nosso dia a dia sem nenhuma alteração, somente disso já somos testemunhas, já evangelizamos. Na Austrália, um país também de origem anglicana e também muito secularizado, né? Apesar de estar na Ásia, tem cultura ocidental, a Arquidiocese de Melbourne recebeu mais de 200 catecúmenos, acompanhadas por 150 já batizados que queriam estar em plena comunhão com a igreja. E segundo o arcebispo Peter Comensoli, trata-se de um dos maiores grupos de rito de eleição na Catedral de São Patrício. Um dos catecúmenos, Jason, contou que começou a frequentar a igreja por um pedido espontâneo da sua filha de 8 anos, a pequena Ive, e que hoje eles vão juntos na missa vários dias da semana, e que a felicidade da filha de ir à missa é o que encoraja ele a manter-se firme e é o que encorajou ele a retornar. Bom, nos Estados Unidos nós temos um cenário à parte. É verdade que, diferente da Alemanha, que a população católica já superou a população luterana, a população protestante, e da Inglaterra, em que essa nova geração de 18 a 24 anos também já superou a população anglicana, nos Estados Unidos a Igreja Católica não é a maioria. Só que, claro, né, é a maior entre as denominações cristãs, mas não é a maioria em relação a todos os protestantes combinados, juntos. Porém, lá eles demonstram um aumento católico e uma queda protestante notável. E uma das grandes evidências disso foi a compra da Crystal Cathedral pela, se eu não me engano, Arquidiocese de Los Angeles, que era uma catedral evangélica, mas que de uma igreja que faliu. Então a Arquidiocese foi lá e comprou por 57 milhões e meio de dólares. Houve também um investimento de mais 77 milhões para reformá-la e adequá-la ao culto católico. E hoje, né, essa catedral ela tem um espaço ali para 2.100 fiéis. Acredito que sentados, porque ela é enorme. Se colocar ali, né, bem junto, bem aglomeradinho ali, igual fica as nossas igrejas em dia de Domingo de Ramos e dia de Sábado de Aleluia, eu acho que cabe muito mais do que isso. E ainda mantendo na Arquidiocese de Los Angeles, né, uma das cidades mais ricas e controversas dos Estados Unidos, um dos estados, se eu não me engano, o estado mais rico, mais populoso e também mais controverso, que é a Califórnia. Somente em Los Angeles, nessa cidade, nessa arquidiocese, 3.308 adultos foram batizados, o que representa um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Na Diocese de Portland, ainda na costa leste americana, foram 1.200 batizados. Em todo o país, esses números são impressionantes. Em Denver, apesar de um número concreto não ser muito grande, quase duplicou em relação ao ano passado. Apresentou um aumento de 92%. No Texas, na Diocese de San Angelo, foram 107 novas conversões, um aumento de 56%. Na cidade de Worcester, em Massachusetts, houve um aumento de 152% em relação ao ano passado. Em relação a 2022, perdão, culminando em 323 conversões. E, claro, isso são alguns poucos números de toda a realidade americana, que é muito maior, que é gigantesca. Então, vou deixar aqui na descrição, em algum lugar, um link para que você possa ler os outros números, também são impressionantes, ao longo de todos os Estados Unidos. E só queria ressaltar aqui uma pequena cidade de 12 mil habitantes, em que houve 38 novos batizados, sendo que esses 38, 8 foram crianças, os outros 30 adultos. Essa pequena cidade tem um colégio católico muito importante. Então, há muitos relatos de lá de que, como através da pastoral desse colégio, através da boa ação desse colégio, eles conseguem apresentar bem a fé para as crianças, e as crianças apresentam para os pais, e no final, todos são batizados. Isso é lindo demais.
Você pode se perguntar: "Ah, Emílio, na França existem 40 milhões de pessoas, o que 17 mil são? Na Inglaterra existem não sei quantos milhões de pessoas, bom, o que 1000 pessoas se batizando representam? Na Austrália, no Camboja, nos Estados Unidos?" Bom, é bem verdade que, ainda nos Estados Unidos, a cada pessoa que entra na igreja, 8 saem. Mas precisamos olhar para a qualidade dessas entradas e dessas saídas. Precisamos olhar para a qualidade de quem se batiza. Ora, adultos se batizarem não é a mesma coisa que crianças se batizarem. Quando falamos de crianças, nós geralmente estamos referindo a uma tradição já secularizada, de pessoas que se casam na igreja, se batizam na igreja, batizam seus filhos na igreja, são padrinhos de sobrinhos, de netos, de amigos, de filhos de amigos, né? Mas que não vivem, de fato, a fé católica. Quando nós falamos de batizados de adultos, nós já estamos falando de pessoas que querem de verdade, que tiveram um chamado interior, como a família Burns, como a Corine, como o seu marido, como o filho dela, do casal, teve, um chamado pessoal, íntimo, interior, que o chama para uma nova vida. E que eles obedecem, que eles atendem e que eles cumprem. Então, é impressionante que é um novo movimento. É algo que tem surgido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, caso já se esqueceram dos 1,5 milhão de pessoas que acompanharam o Frei Gilson nessa quaresma, 2 milhões de vários dias foi o número que eles conseguiram alcançar. Isso é impressionante. Rezando o rosário, 4 da manhã, que é uma oração monótona. Então, bom, a modernidade era cansativa. E muitos adultos, muitas pessoas já perceberam isso e já não conseguem mais dar conta dela. Muitos adolescentes, muitos jovens já perceberam isso e não conseguem dar conta dela. Então, o que eles fazem? Eles retornam para a igreja. Eles retornam para a igreja que não se prostituiu. Eles retornam para a igreja que se manteve firme em seus mandamentos, que se manteve firme em suas convicções, teve firme em suas crenças. Como São João Paulo II afirmou, que nos manteremos com a verdade, mesmo que voltemos a ser apenas 12. Então, eles retornam para essa igreja, que não muda. Em vez de procurarem soluções modernas, em igrejas mais moderninhas, em vez de procurar nas drogas, nas festas, alucinógenos, bebidas, eles voltam para a tradição. Eles voltam para aquilo que é certo, aquilo que não muda, para aquela base sólida e forte, para aquele porto seguro em que as tsunamis dos tempos modernos não podem os atingir. Modernidade é isso. Modernidade é esse frenesi, enquanto a igreja é esse porto seguro. Então, claro, daqueles que saem, podemos dizer que eles eram verdadeiramente católicos? Podemos dizer que eles procuravam, de fato, a alegria em Cristo? Podemos dizer que são católicos aqueles que não vão à missa dominical, que não se confessam com regularidade? Podemos dizer que são católicos aqueles que não buscam a santidade e não buscam ser outros cristos nesse mundo? Ora, então quem sai, na verdade, é que nunca foi católico. Gostaria de encerrar aqui com uma pequena analogia, que não é minha, mas que eu escutei e que faz completo sentido. Nós somos como uma espaçonave que entrou na órbita de um planeta estranho sem querer. Ao entrar nessa órbita, ela começa a cair até o nível zero, até o chão do planeta, onde seria, né, o retorno ao zero número de católicos, né, ao fim da igreja. Porém, os tripulantes já perceberam que eles estavam indo para o chão, eles iam se estatelar no chão. Então viraram o bico para cima e ligaram os propulsores. De início, o que acontece? O foguete continua indo para o chão, porém a aceleração já começa a puxar o foguete para cima. E então é questão de tempo para que não mais caiamos, a nossa velocidade não seja mais negativa, mas que já seja positiva e nos leve para fora desse planeta. Então, é isso. É isso que a igreja passa. Claro, ainda apresentaremos números negativos por um bom tempo, mas que nós já ligamos os propulsores, a nossa aceleração, pelo contrário, já é positiva, e é questão de tempo
para que esses números negativos cessem e cheguem os números positivos. Duque Naughton, vamos fundo, vamos firme, sejamos fiéis e vamos celebrar esses números fantásticos dessa última Páscoa. Páscoa essa, né, que antecedeu ali a morte do nosso querido Papa e que, tendo morrido ali na manhã, na madrugada de segunda-feira, logo depois de ter celebrado o Tríduo, logo após ter celebrado a missa de Páscoa, para mim não pode ser outra coisa senão um grande sinal de Deus. Não pode ser outra coisa senão como uma confirmação do ministério de Francisco. Como se ele deixasse esse mundo e deixasse de presente estes números para que possamos celebrar, para que possamos nos alegrar, para que possamos ter certeza de que o Espírito Santo guia e guiará a igreja para sempre e que as portas do inferno nunca prevalecerão contra elas. Então, meus caros, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.